Hail the King capítulo 122.1. Oh, isso era tudo falso. Ah não. Vendo o mestre de cabelos brancos Marf sendo explodido como um saco de pano, Paris à distância soltou um rugido desesperado. Ela consecutivamente pulou no ar ao mesmo tempo como um relâmpago, e o pegou antes que ele colidisse violentamente com o chão. Havia 2 entalhes horríveis no peito deste homem velho de cabelos brancos, um par de marcas de punho. Essas 2 marcas eram de 4 a 5 centímetros de profundidade, impressas profundamente no peito do mestre Maf, e dava para ver claramente o formato dos nós dos dedos. A violenta força não vazou e foi direcionada para o corpo de Maf, destruindo quase completamente o coração e os meridianos do velho mestre. Grandes quantidades de sangue jorravam de sua boca como uma fonte. Sob o apoio dos 2 braços de Paris, este grande mestre que estava apenas massacrando os inimigos, agora mal conseguiria ficar de pé. 10 metros de distância. Aquela assombrosa figura de um cavaleiro que quase o sufocava nas agudas ondas de energia, agora endireitou o corpo e permaneceu no lugar. Um sorriso estranho apareceu em sua boca, e, enquanto tirava o capacete de proteção em forma de T da cabeça, expondo os cabelos curtos de cor castanha, um rosto bonito, um nariz reto e contornos faciais angulares apareceram nas pupilas em pânico de Paris e Maf. Este guerreiro não era muito grande, podia-se até mesmo dizer que ele era um pouco fraco e magro, mas seu corpo estava cheio de uma característica aura militar dos Iron Blood Heroes. Ele gentilmente ficou ali, instantaneamente dando às pessoas a sensação opressora de enfrentar milhões de soldados. Ah! Sua Alteza Real Arshavin. Depois de ver o rosto deste cavaleiro, a barba branca e os cabelos brancos do mestre Maf e o rosto de Paris, a mulher elegante, de repente ficou pálida, e a expressão de choque emergiu. O digníssimo nobre do Império Zenith, Arshavin, Deus da Guerra, realmente apareceu em pessoa. Como isso é possível? Paris claramente lembrou-se da informação que eles receberam antes. Sua Alteza deveria estar no acampamento imperial agora. Porra, neste momento, quem poderia ser a pessoa que está no acampamento dos Iron Blood Heroes na capital do Império? Paris era muito inteligente, ela quase imediatamente pensou na outra possibilidade muito claramente, que a chave em Sua Alteza Real no acampamento real era apenas um substituto usado para enganar seus olhos e ouvidos. Este foi o golpe final. Este era o Coringa na manga. Quem teria pensado que o digníssimo nobre real não se importava de rebaixar a sua posição, e sair pessoalmente disfarçado e discretamente misturar-se com o grupo de emissários, chegar a Chambord City, e então aplicar um ataque surpresa no momento crítico, e facilmente ferir seriamente o grande mestre do inimigo, invertendo toda a situação. A pessoa que não deveria ter aparecido, apareceu. Então, tudo mudou. E neste momento, Fei, que ainda estava correndo e deslizando ao redor da poeira no modo assassino, também ficou perplexo depois de ver esta cena, porque ele reconheceu esse guerreiro magro e de aparência fraca de cabelo curto cor de castanha. Se lembrou corretamente, no primeiro dia em que a equipe de emissários de Zenith chegou à cidade de Chambord, a identidade deste guerreiro era o motorista do transporte da princesa mais velha. Naquela época, o nível bárbaro que Fei atingiu era o nível 16, a percepção dele não era muito precisa, e ele apenas sentiu vagamente que esse motorista era um especialista, mas ele nunca pensou que esse especialista era realmente tão superior quanto a porra de um arranha-céu de 100 andares. E, a partir da exclamação de Paris e Maf, Fei também finalmente soube que o guerreiro de cabelos curtos castanhos tinha outra distinta identidade: o príncipe do Império, André Arshavin, aquele homem que provavelmente herdaria o trono do Imperador Yaxin e governaria o Império Zenith, o homem conhecido como o Deus da Guerra de Zenith. Essa descoberta chocou completamente Fei. Hoje, as coisas que aconteceram no topo da montanha leste foram muito incríveis. Figuras famosas apareceram do nada, e acontecimentos inesperados aconteceram um após o outro. Tudo o que Fei podia fazer era balançar a cabeça, quando ele percebeu que ele ainda estava um pouco para trás demais no planejamento de estratégias quando comparado com essas grandes figuras. Paris, você deve dizer-lhes para parar. Arshavin olhou para eles com um sorriso confiante. Mas seu rosto não tinha a menor alegria de concluir algo.
Embora esta mulher na frente de seus olhos, que estava ajudando seu não tão amigável irmão mais novo, lhe trouxe problemas e perdas quase insuportáveis inúmeras vezes, e antes disso, ele tinha sonhado inúmeras vezes em matá-la. Mas, agora que a vida desta mulher de fato está firmemente presa por suas mãos, a Chavin de repente tinha um pouco de pena. Uma mulher tão perfeita, infelizmente ela não podia estar ao seu lado. Paris rapidamente se acalmou, ela suspirou e levemente acenou com seu elegante braço. O campo de batalha inteiro instantaneamente se acalmou. De fato, depois que o nobre príncipe Arshavin apareceu, muitas pessoas já conscientemente ou inconscientemente pararam esta luta agora aparentemente sem sentido, especialmente depois de ver aquelas duas marcas de punho no peito de Maf. Quase todo mundo no topo da montanha leste imediatamente percebeu, neste momento, o resultado desta batalha já estava realmente predeterminado. No Império Zenith, o príncipe Arshavin era uma lenda. Este príncipe de menos de 25 anos já tinha nivelado a sua energia de elemento de fogo para o nível de 6 estrelas, onde a energia poderia ter forma física que era tão afiada quanto lâminas, reconhecido como o jovem talento número 1 do Império Zenith dentro de centenas de anos. Além de sua poderosa força, ele também era um mestre na arte da guerra, experiente em batalhas, e banhado em sangue por 6 anos, durante o qual ele conseguiu uma série de proeminentes prêmios militares. O acampamento Iron Bland Camp também era invencível, conhecido por ser intransponível, e era classificado como a divisão de elite do Império Zenith, desfrutando a reputação de ser o chicote do deus da guerra. Se fosse em circunstâncias normais, o Marf da geração mais velha poderia ainda combater este deus de guerra de Zenith, mas depois de ter sido pego desprevenido, ele havia sido ferido seriamente com seus meridianos quebrados, deixando-o à beira da morte. Mas, Arshavin foi apenas levemente ferido ao tentar resistir à tempestade de energia dourada mais cedo, e agora ele ainda tinha cerca de 70 a 80% da força. Baseando-se em seu próprio poder, neste momento, esta Alteza Real realmente tinha a capacidade de controlar o restante da batalha. Como os dois lados pararam de lutar, a poeira no ar também baixou gradualmente. Os membros residuais e a lama encharcada de sangue cobriam o campo de batalha. Ao redor do altar do rei, as expressões dos sobreviventes eram um pouco diferentes. Havia claramente mais pessoas com fitas vermelhas em seu braço. Eles anteriormente tinham controle da batalha, mas agora sua contagem de cabeças não tinha nenhuma influência sobre o resultado dessa batalha. Um elite de 6 estrelas como Arshavin poderia instantaneamente esmagá-los como escória com um dedo. As pessoas do reino de Shanui, do reino de Luna e do reino de Chata revelaram imediatamente uma expressão de medo e de desespero. E os emissários dos países que sofreram perdas horríveis devido ao ataque surpresa ficaram todos muito felizes, e algumas pessoas até choraram. Enquanto Paris acenava com a mão, a multidão se separou muito ordenadamente. Após um desabafo de passos cautelosos, os assassinos ficaram todos de pé atrás da diabólica Paris, e os que tinham fitas vermelhas estavam todos do lado de Paris em desespero. Neste momento, embora não pudessem se sentir mais do que arrependidos com suas ações, ainda era inútil. Este é um jogo suicida, e ficar do lado errado dessa operação de assassinato basicamente declarou o fim de suas vidas e do país que eles representam. E do outro lado, os poucos sobreviventes inocentes ainda estavam assustados, como se fossem pequenos frangos que encontraram suas mães na cara de uma águia. Ficaram trêmulos atrás do príncipe e da princesa. Na multidão, o pequeno príncipe Modric do reino Lake ficou coberto de lesões, mas ele também felizmente sobreviveu. O grupo dividiu-se em dois. A atmosfera era terrivelmente opressora. Neste momento, Fei saiu com seus passos agradáveis e um grande sorriso. Ele mudou para o modo bárbaro, e apenas seu corpo tinha alguns ferimentos leves, e o manto do rei que ele usava para esta cerimônia já está rasgado em pedaços. O forro de couro macio por baixo também tinha aberturas ensanguentadas. Seu rosto estava coberto de sangue, deixando de fora apenas um par de olhos negros. Fei estava completamente coberto de sangue, quase parecendo com apenas um borrão de sangue em pé, deixando para trás manchas de sangue em todos os lugares em que ele pisava. Tais ferimentos, isto era miseravelmente simples ao ponto de que as pessoas podiam chorar lágrimas de tristeza ao ver isso.
Todo mundo que viu esta cena estava suspeitando que este pequeno rei iria simplesmente cair no chão para ir ver Jesus no momento seguinte. O que é mais triste foi que toda a cidade de Chambord, exceto este pequeno rei azarado que teve sua cerimônia de coroação destruída, todos os guardas e funcionários estão todos mortos. Lampard, Drogba, Oleg Barak e assim por diante, todos os seus cadáveres repousavam silenciosamente no contorno exterior das ruínas do altar do rei. Sangue fresco manchava as pedras e o solo sob seus corpos. Ah, Alexander, é ótimo ver que você ainda está vivo. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 122.2. Oh, isso era tudo falso parte 2. Este jovem príncipe Modric parecia ser extremamente social depois de ver Fei, ele imediatamente foi apoiá-lo. Antes disso, muitas pessoas viram Fei sendo atingido diretamente pelo mestre 6 estrelas Maf. Havia poeira por toda a parte naquela hora e todos pensaram que este pequeno rei morreu. Quem poderia ter adivinhado que a vida deste rapaz era mais resistente do que a dos ratos em tubos de esgoto? Embora ele não parecesse tão bem agora, ele ainda estava vivo. Modric apoiou Fei e ficou atrás do nobre príncipe Arshavin. Paris, felizmente parece que eu ganhei esta rodada. Arshavin olhou para Paris com um leve sorriso, soltando levemente um suspiro. Finalmente, essa mulher que lhe causou tanta dor de cabeça não lhe dará mais problemas. Papapapapapa. Paris gentilmente aplaudiu. Esta mulher diabólica surpreendentemente restaurou sua calma no menor tempo possível, enquanto suavemente aplaudia. Ela sinceramente disse com seu icônico sorriso encantador. Para ser honesta, eu completamente não esperava que o digníssimo nobre príncipe do império, na verdade viria para um país tão remoto e frio apenas por mim, e até mesmo está disposto a se disfarçar como um humilde soldado para atacar de surpresa. Sua Excelência Arshavin, você poderia me dizer, eu deveria me sentir honrada, ou assustada? Arshavin, claro, podia ouvir o sarcasmo nas palavras desta mulher, mas agora ele era o vencedor, então ele manteve seu sorriso e não se importou com nada. No entanto, eu tenho que admitir, este foi realmente um belo movimento. Estas mortes de valiosos soldados, pelo menos confundiram os olhos de Maf, tornando possível para Vossa Alteza atacar com êxito Maf de surpresa. No entanto, Vossa Alteza é o príncipe, e deixou eles se suicidarem assim. Isso não faria com que os restantes dos soldados que sobreviveram sentissem um pouco da sua frieza em seus corações. Paris, as coisas já progrediram até este ponto, você deve guardar sua pequena intenção. Se entregue a mim, trabalhe para mim, e eu não vou matá-la hoje. Arshavin ainda tinha um leve sorriso no rosto, mas essas palavras foram muito dominadoras, sem qualquer espaço para negociação. Hehe, Vossa Alteza, eu tenho medo de que você esteja muito confiante em sua força. Embora eu não possa matar você e a princesa mais velha hoje, mas com minha força atual, eu ainda sou capaz de fugir, certo? Paris ainda estava calma e sorrindo, como se conversando com uma velha amiga, e suas palavras estavam cheias de provocação e avaliação, mas ela não tem qualquer intenção de render-se. Se você escolhesse fugir no início, talvez você tivesse uma chance. Mas agora não. Arshavin ainda tinha aquele sorriso em seu rosto mostrando que ele tinha tudo sob controle. Sem saber quando, o capitão cavaleiro Romain levou os 25 cavaleiros restantes e firmemente guardou a única passagem da escada de pedra que desce a montanha. Talvez o assassino da espada e os outros pudessem segurar Arshavin por alguns segundos, mas depois disso, se Paris não puder afastar todos os cavaleiros e Romain escapar pelo caminho de pedra, então Arshavin terá a chance de matá-la com raios no próximo segundo. Paris viu este cenário e seu rosto mudou ligeiramente. Irmã Tanasha, sua sorte é realmente admirável. Se não fosse por esse pequeno rei que estragou meu plano acidentalmente, talvez a única a morrer hoje fosse você. Neste momento, Paris parecia ter aceitado seu destino. Aquele rosto incomparavelmente belo mostrou um traço de relutância, como se ela já não quisesse falar com Arshavin e moveu seus olhos para a princesa mais velha que estava silenciosamente em pé na frente da multidão. Seu tom de voz era triste, como se fosse realmente uma irmã mais nova queixando-se com a sua irmã mais velha.
Esta mulher era de fato um ser perverso. Ela franziu a testa e mordeu os lábios, e o traço de tristeza em seus olhos de repente fez a maioria dos homens na cena sentir compaixão dela, querendo colocá-la em seus braços e confortá-la. A princesa mais velha sorriu um pouco. Realmente, minha sorte hoje foi a melhor. Quando essa mulher santa disse isso, foi equivalente a reconhecer o impacto significativo que Fei fez nesta batalha. Na verdade, Fei era como um bastão de merda em movimento, perturbando o enredo planejado por ambos os lados. Se Fei não se zangasse por sua amada e forçasse Paris em uma situação de vida ou morte, ela não teria convocado Marf com antecedência. Então, mesmo que a princesa mais velha tinha a chave como a última carta na manga, ainda não seria fácil de ganhar. Afinal, Marf também era um mestre de 6 estrelas, e um mestre de geração mais antiga era muito mais experiente e sua força não podia ser ignorada. Mesmo enfrentando de frente, o deus da guerra de Zenith e Arshavin ainda não tinha chance de vencer, e se Marf estivesse escondido nas sombras, seria ainda mais terrível. Assassinato era como namorar, quem desse início seria o mais propenso a se machucar. Ouvindo isso, a princesa mais velha admitiu abertamente que ela era realmente sortuda. Um sorriso estranho apareceu repentinamente no rosto de Paris. Mas às vezes, só sorte não é suficiente. Você! A princesa mais velha de repente pensou em algo e seu rosto mudou de cor imediatamente. Todo mundo tome cuidado. Mas já era muito tarde. Neste momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Os olhos do príncipe Modric do reino Lake que estava de pé ao lado de Fei de repente se tornaram mais frios e mais afiados e ele moveu-se de repente como relâmpago. Ambas as palmas carregando energia quente foram subitamente lançadas para frente como um raio, uma esquerda e outra direita, atingindo com precisão as costas do nobre príncipe Arshavin e da garota de vestido púrpura Zian. No momento seguinte, o poder vigoroso explodiu, e a dominadora energia vermelha flamejante estourou de repente em uma série de sons explosivos. Puf! Inacreditável! A atenção de Arshavin e Zian estava toda focada em Paris e nas outras pessoas, constantemente certificando-se de que esta mulher aterrorizante não fizesse nada de louco como uma besta presa. Como eles poderiam pensar que seu companheiro de equipe os atacaria de surpresa? A uma distância tão curta, mesmo que fossem os mais poderosos, eles não tiveram tempo para reagir, nem mesmo tiveram a chance de canalizar qualquer energia defensiva antes de serem atingidos com força pelas palmas vermelhas flamejantes de Modric. A enorme energia foi empurrada para dentro de seu corpo e ambos vomitaram um bocado de sangue. Ambos os seus rostos foram instantaneamente cobertos com a expressão de descrença, raiva e choque. Depois de ter conseguido o primeiro golpe, Modric não correu, mas virou a palma da mão e golpeou novamente com um sorriso sombrio. Uma energia de fogo transformada em um longo dragão, uivou enquanto voava na direção da princesa mais velha que não estava longe. Isso aconteceu tão de repente, que as maiorias das pessoas ainda não reagiram ao que aconteceu agora. Nesse momento, ninguém pensou em correr para proteger a princesa mais velha. Vendo que esta princesa mais velha estava prestes a se tornar cinzas, algo mágico aconteceu. Um manto de defesa esférico azul apareceu em volta da princesa mais velha, completamente cobrindo-a dentro do manto de água. Ao colidir com o dragão de fogo, o manto de água ondulou violentamente, compensando o ataque de Modric. Coisa desprezível, morra! O deus da guerra de Zenith e Arshavin finalmente reagiu, vendo que a princesa mais velha estava em perigo. Ele rangeu os dentes e suportou sua lesão dolorosa e começou a canalizar freneticamente a energia residual, dando um golpe de destruição de terra. Modric não teve escolha senão estender seu braço para bloquear, e seu braço de repente se tornou uma névoa de sangue. Ele vomitou sangue enquanto voava alto no ar, aterrissando perto de Paris e os outros, e por sorte ainda sobrevivendo. Esta mudança foi repentina e extraordinária, deixando imediatamente todos em um estado rígido. Como isso poderia acontecer? Ninguém pensaria que Modric, esse pequeno príncipe do reino Lake que era o menos provável a estar do lado da Paris, atacasse de repente sem nenhum sinal. Além disso, ninguém pensava que a força deste pequeno príncipe ultrapassou de longe o nível de 2 estrelas de antes, ferindo gravemente o mestre Arshavin e Zian, os dois lutadores mais fortes do lado da princesa mais velha,
e até quase matando a princesa mais velha se ela não tivesse um item de defesa mágica elemental de água de alto nível com ela. A atmosfera do topo da montanha leste mudou instantaneamente. Esta incrível mudança dramática instantaneamente trouxe uma tremenda mudança no poder. Marth, Arshavin e Zia eram originalmente os três com a maior força nesta montanha, mas agora estavam todos seriamente feridos e estavam quase paralisados. Agora, do lado da princesa mais velha, as únicas pessoas que ainda podiam lutar eram Romain e a espadachim Susa, bem como 20 cavaleiros inúteis e 10 emissários de outros países, mas do lado de Paris havia os assassinos originais e Modric com uma força desconhecida. Todos eles sofreram diferentes graus de lesão, mas eles ainda não perderam suas capacidades de combate. A própria Paris não sofreu a menor lesão. A comparação de força em ambos os lados foi instantaneamente derrubada. A insurreição ocorreu tão rápido, as pessoas simplesmente sentiram que isto era um sonho. A princípio aqueles com uma fita vermelha já estavam se sentindo desesperados, mas agora seus olhos estavam brilhando, não escondendo seu êxtase ao escapar da morte. Suas expressões perturbadas foram substituídas por sorrisos, e um a um, todos endireitaram as costas. Hehehe, irmã Tanasha, você definitivamente calculou mal dessa vez. O sorriso gracioso desta mulher diabólica voltou a seu rosto belo novamente, assim como uma menina que com sucesso pregou uma pegadinha. Até que naquele momento, as pessoas perceberam, todas aquelas palavras tristes que ela disse eram apenas de atuação. A princesa mais velha permaneceu em silêncio. E apesar do deus da guerra de Zenith Arshavin estar muito zangado, seu corpo já estava começando a tremer incontrolavelmente. O dano causado por aquele golpe de Modric foi demais. Do outro lado, Xian de vestido púrpura tinha os olhos bem fechados, gotas de suor de tamanho de feijão escorriam por suas belas bochechas brancas e chamas roxas loucamente subiram em seu corpo. Claramente, ela estava ansiosamente aproveitando a oportunidade de se autocurar. Hehehe, pensando nisso, está realmente uma agradável surpresa. Originalmente eu só queria matar a irmã Tanasha para cortar um braço de Sua Alteza Arshavin, mas quem diria que eu posso até matar Sua Alteza o Deus da Guerra também. Haha, a deusa do destino é muito generosa, acho que Sua Alteza Domingues ficará muito feliz em ouvir esta notícia. Com um sorriso encantador cheio de intenção assassina, Paris se aproximou passo a passo. Atrás dela, o assassino finalmente tirou o grosso véu em seu rosto. Que pena! Originalmente eu queria tomar uma bebida com as duas altezas, mas para evitar pesadelos mais tarde, eu não tenho escolha a não ser matar vocês o mais rápido possível. O tom de Paris era tão suave, mas aos olhos de Arshavin e outros, ela era mais como uma ceifeira. Hehe, boa jogada, mas eu só estou curioso, se você matar Tanasha e eu, como você vai explicar ao pai? Há tantas pessoas no incidente de hoje, esse segredo não pode ser contido completamente. Mais cedo ou mais tarde, um dia, ele saberá o que aconteceu aqui. Quanto tempo você e Domingues podem manter isso longe dele? Arshavin sentou-se no chão de pedra, tentando o seu melhor para atrasar o tempo enquanto canalizava a energia restante dentro de seu corpo. Mas, a esperança era muito pequena, ele estava ferido demais, e ele não tinha muita força sobrando. Hehehe. Sua Alteza, é o que você acabou de dizer e uma piada para ajustar a atmosfera. Você sabe melhor que eu, o início desta operação é um caminho sem retorno. Você ainda espera que eu vou deixar vocês sobreviverem. Matar ou ser morto, é uma coisa muito simples. Quanto ao Imperador Yaxin, Sua Alteza Domingues, naturalmente, vai explicar, serão apenas os camponeses da cidade de Chambord rebelando-se. Irmã Tanasha infelizmente morreu em combate. Quanto a Vossa Alteza, você não está sentado em segurança no Iron Bland Camp. As palavras de Paris eram leves e agradáveis, mas a mensagem que continha afundava o coração de Arshavin. O uso da tática do substituto era a princípio uma bela estratégia de uma cigarra moldando sua pele, NT, escapar por manobras astutas e enganadoras, e quase funcionou, mas agora, devido à súbita mudança na situação, tornou-se uma fraqueza fatal. Paris foi muito óbvia com suas palavras, se Domingues tiver esse substituto sob controle, ele pode até mesmo ser capaz de usar a mão do substituto para assumir todo o Iron Bland Camp sem nenhum esforço.
Albina, Modric, Ashen. Vocês três levem imediatamente todos os emissários e guardas para lavarem sangue a cidade de Chambord, e depois taquem fogo e queimem esta pequena cidade. Lembre-se, não deixe nenhum sobrevivente, certifique-se de criar uma ilusão de caos de cidadãos rebeldes. Paris acenou ligeiramente com sua mão de jade e emitiu a ordem implacável para os assassinos atrás dela. Entendido. Os três assassinos e os emissários dos outros países com fitas vermelhas ficaram extremamente felizes. Esta foi uma boa oportunidade para fazer uma fortuna, porque eles poderiam simplesmente saquear todas as famílias reais e nobres ricos na cidade de Chambord. De acordo com a situação atual, não deve haver forças dignas de resistência deixadas na cidade. Mas... Ei, espere, tão grosseira. Se você quiser atacar Chambord, você deve primeiro perguntar se o seu proprietário concorda ou não. Você. Modric tinha um olhar de desdém zombador para Fei. Uma ferida tão grave. Você acha que ainda pode mudar a situação? Economize um pouco de energia, assim você não sangra até a morte primeiro. Hahaha. E, você disse ferimento. Fei esfregou o sangue fora de seu rosto, seus passos de repente tornaram-se firmes, e ele endireitou suas costas. Me desculpe, eu estava apenas fingindo. Antes desse momento, Fei estava apenas pulando ao redor, como se ele estivesse ferido. Vamos lá, diga-me, como é que você iriam ajudar esta Juma? NT, mulher de meia-idade em coreano, Fei colocou suas mãos em seus quadris, ele então olhou e apontou para as duas pessoas atrás de Modric com hostilidade. E vocês dois, vocês já não estão mortos. Como vocês voltaram à vida? Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 123. Quero me sentir mais feliz. Todo mundo no pico da montanha leste quase vomitou e desmaiou. Este pequeno rei escolheu as palavras e as disse com um tom rude. Como isso poderia representar a conduta de uma pequena família real? Era mais como um gangster agitado. Será que ele perdeu a cabeça devido ao que aconteceu hoje? Não era de admirar, pois, em seu momento mais orgulhoso e glorioso, ocorreu uma catástrofe. Não só a cerimônia de coroação se tornou uma grande piada, mas até mesmo sua noiva e leais homens foram todos mortos no local. Se fosse alguém em seu lugar que recebesse um golpe tão grande, provavelmente teriam tossido sangue e morrido, mesmo enlouquecer seria um resultado melhor. Modric riu e disse, Alexander, mesmo se você fingisse sua morte fugido, o que você pode fazer? Você realmente acha que pode salvar alguma coisa agora? Ele sorriu orgulhosamente, e de repente borrou o rosto com a mão direita. Depois de um aumento de ondulações azuis piscando que derramou um traço de energia mágica de madeira, uma camada gradualmente se espalhou e seu rosto mudou completamente. Já não era o príncipe sorridente e loiro do Reino Lake, mas sim alguém desconhecido para Fei. Magia de ilusão elementar da madeira! Exclamou alguém. Ele é o carniceiro Sandro, um cavaleiro comandante de Sua Alteza Domingues. Eu o vi antes. Alguém exclamou ao reconhecer aquele rosto desconhecido. Ouvindo alguém dizendo seu nome, a expressão arrogante de Sandro floresceu ainda mais brilhante. Hahaha, Alexander, agora você deve saber por que eu ajudei a senhora Paris. Agora você entende por que essas duas pessoas ainda estão vivas. Atrás de Sandro estavam duas pessoas que deveriam estar mortas. O musculoso guerreiro elementar da Terra Ashen e Okosha. NT, Okosha foi traduzido como Albina antes. O primeiro cometeu suicídio tomando veneno depois que ele falhou sua tentativa de assassinato contra Fei e foi perseguido como se estivessem jogando a Sete a toupeira com ele de volta para o hotel em que ele estava hospedado. Este último foi massacrado junto com seus guardas no hotel em que residiam por alguém misterioso. NT, para quem não sabe o que é a Sete a toupeira, https://www.youtube.com/watch.de_v = Mas agora, eles estavam vivos e sãos. Eles tinham sorrisos orgulhosos e zombadores, e seus olhos estavam cheios de ressentimento ao olhar para Fei.
Era esse pequeno rei que eles a princípio ignoravam, os deixou sem escolha senão morrer uma vez, e quase estragou o grande plano de Domingues. Agora eu entendi. Naquela noite, foi você que transmitiu a mensagem antecipadamente ao grupo de emissários do Reino Trace e deixou que eles criassem o disfarce de que todos eles foram aniquilados e que o príncipe Okasha foi morto. Você também encontrou alguém para substituir na morte o Eshin e me enganar, certo? A súbita compreensão de fé apareceu em seu rosto. Você não é tão estúpido. O príncipe Okasha do Reino Trace zombou e avançou um passo. Eu estava me perguntando como alguém poderia matar mais de 200 pessoas rapidamente. Eu nem sequer pude senti-lo mesmo estando a 1000 metros. Então isso é o que aconteceu. Fei tocou seu queixo quando ele disse, no entanto, vocês são realmente cruéis. Você realmente matou muitos de seus próprios guardas só porque estava com medo que eu descobrisse algo. Vocês são realmente uns malditos piores do que animais. Medo de você. Idiota, você realmente se superestima. Sua Alteza Paris simplesmente não queria perturbar o nobre príncipe, então ela propositadamente jogou fora essa força militar. Okasha olhou para Fei como se estivesse olhando para um idiota e riu com desdém. Pequeno rei, você deve se preocupar com você mesmo. A cidade de Chambord está destinada a ser apagada do mapa hoje. Seu povo morrerá e se transformará em cinzas, e eles serão jogados no lago com você para alimentar os peixes. Depois de ser chamado de pior do que um animal, o rosto de Okasha ficou sombrio. Ninguém esperava que neste momento, Paris inesperadamente deu um passo em frente, sorriu e disse, Rei Alexander, tenho que admitir que você é um gênio com grande potencial. Se jurar trabalhar para Sua Alteza Real, Domingues, posso deixá-lo ir hoje, e até a sua cidade de Chambord pode ser salva. Você pode continuar a ser seu rei, e eu também posso prometer que em 2 meses após a prática imperial de guerra, Chambord City pode ser promovido para um reino rank 3. Ha 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 ha. Fei bateu em suas coxas e riu com lágrimas quase saindo. Velha avó, você está oferecendo uma refeição por compaixão misturada com desprezo. Poderia ser, hehe, poderia ser que você está com medo. Então, antes de esperar Paris responder, Fei de repente pareceu cruel, nem sequer um traço de um sorriso ficou em seu rosto. Ele olhou com raiva e apontou com desdém enquanto gritava. Vão se foder! Domingues também pode ir se foder. Foda-se seu reino de rank 3, se eu quiser alguma coisa, eu não posso pegar isso sozinho. Desde quando eu preciso pedir para putas arrogantes por caridade? Hoje, enquanto eu não estiver feliz, ninguém nem sequer pense em deixar esta montanha vivo. Este discurso deixou todos na montanha boquiabertos. Até a princesa mais velha, e o deus da guerra, Arshavin e Paris não podiam fechar a boca. Depois de todos esses dias de estresse que foram suprimidos em seu coração, além de tudo o que aconteceu na Montanha Leste hoje, Fei simplesmente despejou tudo para fora. Colocou diretamente as 2 mãos na cintura dele e começou a disparar palavrões com cuspe voando por toda a parte. Que merda de comportamento real, ou a merda da etiqueta da família real, todos vocês podem ir se fuder. Isso mesmo, vocês são as pessoas grandes, vocês são todos patrões, e com apenas um peido de vocês podem explodir minha cidade Chambord. Vocês querem matar uns aos outros, e eu não posso controlar isso, mas vocês acham que podem simplesmente vir para o meu território e começar a matar uns aos outros. Querem destruir o meu reino e matar o meu povo. Certo, tudo bem. Hehe, hoje vou deixar que vocês grandes figuras verem o que acontece quando um pequeno personagem como eu fica louco. Logo depois que ele terminou de praguejar e antes que todos pudessem reagir, Fei de repente brilhou, e no segundo seguinte, uma posse-imagem apareceu no ar. Enquanto se movia em alta velocidade, ele estendeu as 2 mãos e agarrou algo no vazio, e depois de um flash roxo e verde de luz, as 2 espadas apareceram em suas mãos. Hahaha, eu vou pegar algo interessante primeiro. Fei riu e balançou com ambas as mãos. As 2 espadas desenharam 2 belos arco-íris no ar e rugiram em direção a Modric e às outras 2 pessoas.
No topo da montanha leste, ninguém poderia ter esperado que em uma situação tão desfavorecida, esse pequeno rei louco realmente ousaria atacar primeiro. Vendo as espadas roxa e verde chegando, Okoshi e seu guarda Eshin zombaram e puxaram suas armas para contra-atacar. Eles eram guerreiros 4 estrelas como Fei, por isso, obviamente, eles não tinham medo desta situação 2 vs 1 e até mesmo investiram para atacar Fei. Mas... Roara! Um rugido estrondoso soou nos ouvidos dos dois homens. Então, a enorme onda sonora também penetrou incrivelmente em seus corpos, profundamente abalando suas almas. No segundo seguinte, eles não sabiam de onde vinha o seu medo sem fim, mas como um rio que fluía livremente, o medo imparável invadiu seus corações e aumentou instantaneamente suas pupilas e fez seus corpos ficarem petrificados. Então, o cortante flash brilhante chegou. Puf! Duas nascentes de sangue saíram das duas cabeças que voavam para o ar. Bang! Bang! Os corpos sem cabeça de Eshin e Okoshi se contorceram e caíram no chão. Ninguém poderia ter adivinhado que com apenas um movimento, este pequeno rei que parecia gravemente ferido como se ele pudesse morrer a qualquer segundo cortaria as cabeças de dois guerreiros no mesmo nível. Se estava completamente quieto, e até as ondas de pessoas que respiravam pode ser ouvida, rompendo um instante de silêncio na montanha leste. Todos sentiram um frio de suas bundas que subiu até suas espinhas. Vaaua! Podiam-se ouvir ondas de apelos agudos e roucos. Longe, nas profundezas da montanha, inúmeras enormes aves andorinha voavam pelo magnífico mar dourado de nuvens. Elas esticaram suas asas e vieram voando como uma nuvem preta escura. O gosto de sangue do topo da montanha leste permitiu-lhe sentir a tentação de uma comida deliciosa. Hehe, desta vez estou me sentindo um pouco mais feliz. Fei levantou os pés e usou o fundo de seu calçado para limpar parte do sangue nas espadas. Então, ele confortavelmente esticou suas costas, chutou os dois corpos mortos ao lado de seus pés, revelou duas grandes fileiras de dentes brancos e riu. Vocês estão realmente mortos desta vez, certo? Haha, por que vocês não se levantam e brinca de morto novamente e me deixa ver de novo? Ahim! O açougueiro, Sandro parecia ter perdido a alma. Era como se alguém estivesse empurrado um bastão de espinhos no seu traseiro enquanto ele continuava gritando e correndo. Este assim chamado açougueiro tem o intestino de um rato. Ele estava tão assustado que urina e fezes quase saíram de suas calças. Ele subiu e rolou para trás de Paris. Como ele era de alguma forma semelhante àquela pessoa arrogante que conseguiu derrubar os dois lutadores principais do lado da princesa mais velha. Kia! 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 Quanto a Fei, ele era como um gangster e não tinha a aparência de um mestre. Ele sorriu e bateu as duas espadas mágicas em suas mãos. Sem mascarar a arrogância em seus olhos, ele disse: Ei, velha avó Paris, eu quero me sentir mais feliz. O que você acha que eu deveria fazer? Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 124. Como matar uma galinha. Parece que todos nós subestimamos você. Você se escondeu muito bem. Paris sorriu elegante. Seu vestido flutuava no vento, e uma parte de suas pernas estava exposta, eram brancas e suaves, e deslumbrantes como jades. Ela disse: Alexander, minha promessa anterior ainda é válida. Se você ainda estiver disposto a trabalhar para Sua Alteza Domingues, eu ignorarei tudo o que aconteceu, e você ainda pode obter tudo o que quiser na vida, mesmo que você me queira. Depois que ela disse isso, um rubor encantador apareceu em seu rosto branco. Quem já viu esta singela expressão de beleza? Essa beldade controlava uma das duas superpotências no Império. Sob o sol dourado da manhã no pico da montanha leste, numerosos homens começaram a sangrar pelo nariz inconscientemente. Mesmo Arshavin, o deus da guerra de Zenith, olhou para outro lugar, ele não se atreveu a encarar seu rosto. Contudo, que nojo!
Avó, você já é tão velha. Por que você ainda está aqui flertando com as pessoas? Não é culpa sua de que você seja feia, mas assediar as pessoas está errado. Você acha que nunca vi mulheres antes? Fei olhou para ela com desdém. A multidão teve que admitir que a boca de Fei era muito perversa. O que ele disse fez com que Paris ficasse irritado instantaneamente. As outras pessoas quase começaram a rir. Embora Paris não fosse uma linda loli asterisco, todas as partes do corpo eram maduras e charmosas. Ela era tão bonita que seria difícil encontrar uma mulher que pudesse comparar a ela. Numerosos nobres queriam obter seu coração, e havia rumores de que mesmo o imperador Yasin teve uma boa impressão desta beldade. Agora, Fei estava falando com ela como se ela fosse uma avó, velha, e descartando suas tentativas de ser elegante. Paris, que sempre era graciosa e calma, ficou tão louca que seu rosto ficou pálido. NT, lolis são garotinhas bonitinhas, quem já vê anime conhece bem a expressão. Como você se atreve, morra! O assassino de branco que estava atrás de Paris gritou e de repente desapareceu, como se dissolvesse no ar. Não havia nenhuma imagem posterior ou ondulação no ar. Obviamente, este assassino perigoso ficou invisível e estava preparando um ataque letal. No entanto, Fei riu e parou. Ele segurou as duas espadas roxa e verde, como se ele não tivesse visto nada acontecer. Tenha cuidado, esta é a energia de atributo de metal ou técnica furtiva ruptura de espaço. A menina de vestido roxo que estava sentada e meditando para se curar abriu os olhos. A energia da chama roxa a rodeava, mas uma expressão preocupada estava em seu rosto bonito. Depois de ver o rei Alexander agindo tão arrogante, ela não pôde evitar avisá-lo. Fei sorriu ao olhar agradecido para a menina. Neste momento, uma camada invisível de espaço de repente apareceu no ar frio, como uma flor fantasma exótica florescendo na superfície da água. Uma garra transparente atravessou essa flor fantasma e apareceu instantaneamente na frente de Fei. Era tão rápido que estava além do reflexo humano, e atravessou o peito de Fei como um raio. O sangue começou a pingar. Deslizou as garras de ferro brancas que tinham ganchos traseiros e escamas de peixe. O assassino de branco apareceu lentamente na frente de Fei, polegada a polegada. Um sorriso orgulhoso e feroz estava no rosto dele. As pessoas podiam sentir sua crueldade apenas olhando para ele. Ele torceu as garras que ele apunhalou intencionalmente em Fei. Ele gostava do olhar suplicante e desesperado no rosto de suas vítimas. A multidão que não pode ajudar ofegou. A esperança que acabou de aparecer no coração dos seguidores da princesa mais velha rapidamente se quebrou. Algumas pessoas estavam secretamente blasfemando contra este pequeno rei. Este porco burro, tão arrogante. Por outro lado, as pessoas do reino de Shanui e do reino da Chata que estavam usando a banda vermelha ficaram satisfeitas. Eles olharam para Fei com desdém e pena, como se estivessem olhando para um palhaço que bagunçou seu truque. Você ainda pode ser tão arrogante. O assassino de branco girou lentamente o braço e esticou os dedos que estavam no corpo do rei. Desta forma, ele poderia deixar esse oponente sentir a dor e o desespero da energia vital deixando seu corpo lentamente. Embora o corpo deste pequeno rei fosse tão duro que até o assustou, já que sentiu como se sua garra estivesse presa em um pedaço de ferro, o rei não fez nada. Ele podia dizer que sua garra havia destruído os principais caminhos de energia no corpo do pequeno rei e dessa forma bloqueando a energia do pequeno rei. Mas... Você, seu burro idiota, claro que posso ser mais arrogante. Quando ele ouviu Fei dizer isso, o assassino de branco sentiu um arrepio nos ossos. Ele imediatamente sentiu que algo estava errado. Quando ele tentou reunir a energia dentro de seu corpo e rasgar o corpo de seu oponente, de repente viu um flash de uma chama roxa. O braço direito ficou frio. Todo o seu braço direito foi cortado e foi deixado no corpo de Fei. O sangue jorrou como uma fonte. O assassino de branco estava aterrorizado. Seu corpo começou a tremer enquanto ele queria escapar, apesar da dor insuportável que ele estava experimentando. A metade do corpo dele estava transparente,
Ele estava prestes a dissolver-se novamente no ar. No entanto, Fei não o deixaria ir com facilidade. A mão direita de Fei atacou e agarrou a cabeça do assassino. Quer fugir? Muito tarde agora. Fei riu alto. O assassino de branco sentiu uma força enorme e inimaginável que o puxava para fora de seu estado furtivo como uma cenoura. Parecia que ele estava amarrado a uma montanha magnífica, e a montanha estava caindo do céu. Não! Ele gritou desesperadamente. Ele estimulou toda a sua energia de guerreiro 4 estrelas de atributo metal e tentou soltar a mão que estava agarrando sua cabeça. No entanto, a mão suportou todo o esforço que o assassino colocou para escapar. O assassino rugia enquanto lutava, mas não podia fugir. A mão repentinamente o empurrou para baixo, e os dois joelhos não conseguiram segurar a força do empurrão. Ele imediatamente se ajoelhou na frente de Fei. Para a multidão, parecia que o assassino se ajoelhou depois de um leve empurrão do pequeno rei que estava morrendo. Os joelhos do assassino esmagaram em uma enorme rocha e se quebraram. Todo mundo podia ouvir o som dos ossos quebrando. Estava claro que seus joelhos foram quebrados em pedaços. Fei lentamente lambeu o sangue que estava em seus lábios. Esta ação fez o assassino tremer ainda mais. Fei parecia um demônio sanguinário do inferno. Agora é a minha vez. Deixe-me perguntar-lhe, idiota. Você ainda pode ser arrogante. Uma espada verde afiada foi colocada no pescoço do assassino. Era tão afiada que tinha cortado um pouco do pescoço do assassino sem aplicar nenhuma força. Toda a coragem do assassino desapareceu. Ele começou a tremer incontrolavelmente. Como assassino, ele torturou e matou inúmeras pessoas usando suas garras. Ele se apelidou de executor do ceifador cruel. Mas quando ele estava tão perto da morte, ele ficou assustado como uma garotinha implorando. Não, por favor, me poupe. Por favor. Mas antes que ele pudesse terminar, a lâmina verde começou a cortar a pele. Ele poderia até sentir calafrios passando por sua pele, músculo, vasos sanguíneos e ossos. Ele queria lutar, gritar, implorar perdão e reclamar. No entanto, o demônio cruel à sua frente não lhe deu a chance. O processo foi lento e demorado. Ele até sentiu a lâmina cortar seu pescoço. Então, ele viu um corpo sem cabeça e o sangue jorrando do pescoço dele. Ele viu um corpo sem cabeça e uma capa branca caindo no chão e o sangue manchando o chão. Esse era o corpo dele. A multidão ficou atordoada. Embora tenham visto inúmeros inimigos e amigos morrerem na sua frente hoje, a cena ainda abalou seus nervos, especialmente quando Fei decapitou lentamente o assassino de branco, que era um guerreiro 4 estrelas, um guerreiro que poderia ditar suas vidas. Fei decapitou-o como se fosse uma galinha. O sangue jorrando tingiu a cor do céu e o sol de vermelho. A multidão sentiu a ira desse rei. Ira insuportável. Até a princesa mais velha e Paris, que eram calmas e tranquilas, mudaram suas expressões. E perguntavam, se será que eu acordei um demônio por acidente? Com exceção dos sons dos pássaros, os únicos sons no pico da montanha leste eram os sons de respiração. Oh! Matei outro. E estou me sentindo um pouco melhor. Fei limpou o sangue de sua lâmina usando o fundo de seu calçado. Ele esfregou o queixo com satisfação enquanto sorria. As pessoas podiam ver seus dentes brancos como pérolas. O braço arrancado do assassino ainda estava preso no seu peito. Quando ele se moveu, ele franziu a testa como se a dor causasse algum inconveniente para ele. Mas o que ele fez no próximo momento, assustou todos no pico da montanha leste. Fei agarrou esse braço e puxou a garra de ferro com os ganchos traseiros diretamente para fora de seu corpo. Partes de carne e sangue estavam presas, havia até pedaços brancos de ossos quebrados. Se fosse outra pessoa, a quantidade de dor os faria desmaiar, mas eles não viram nenhuma expressão de dor no rosto desse pequeno rei. Este movimento imediatamente provocou em algumas pessoas um calafrio. Demônio! Ele é um demônio!
Entre todos os emissários do lado de Paris, um guarda gritou de repente como se visse um demônio vivo. Ele se virou e correu como se quisesse escapar desse inferno. Mas depois que ele correu por 4 ou 5 jardas, aconteceu algo inimaginável. Bum! Splat! Uma série de ataques de raios brancos extremamente brilhantes apareceu do chão. A enorme corrente de raios percorreu o corpo do guarda e ele foi transformado em um grande pedaço de carvão preto. Deus! Isso! É uma armadilha mágica relâmpago! Alguém gritou de surpreso. Um grande sorriso apareceu no rosto de Fei. Ele não escondeu sua expressão orgulhosa quando ele disse: Hahaha, está certo, é uma armadilha mágica. Vocês acham que eu não sei fazer nada, exceto fingir de morto. Hahaha, todo o pico da montanha leste está cheio de armadilhas mágicas. Se alguém se atrever a se mover, ele ou ela será transformado em um pedaço de carvão assim como aquele idiota. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 125. Eu tenho que falar com minha esposa. Depois que Fei disse isso, as pessoas no pico da montanha leste estavam aterrorizadas. As armadilhas mágicas não eram coisas simples que qualquer um poderia obter. Apenas os magos que tinham pelo menos 4 estrelas podiam criá-las. Além disso, seria preciso muito poder mágico e uma tonelada de preciosos materiais mágicos. A razão pela qual elas eram tão raras era porque a taxa de sucesso era muito baixa. No entanto, uma vez que uma armadilha mágica foi criada, seu poder não pode ser subestimado. Se fosse usada corretamente, poderia criar o mesmo tipo de dano que um golpe completo do mago que criou a armadilha. De acordo com as lendas, os guerreiros e magos classificados pelo rank Lua e pelo rank Sol tinham sido presos e mortos por poderosas armadilhas mágicas rank Divino. De acordo com contos ainda mais antigos, as armadilhas mágicas que foram criadas pelos magos no rank Semideus mataram até mesmo deuses imortais durante a guerra entre os deuses e os demônios. Além disso, qualquer coisa que tivesse algo a ver com a palavra armadilha estava intimamente relacionada com coisas misteriosas, cruéis, súbitas, sorrateiras, malignas, astutas e mais. Magos gênios inventaram todos os tipos de armadilhas mágicas impensáveis. Entre os principais assassinatos no continente Azero, 9 deles têm capacidade de fazer armadilhas mágicas. Portanto, depois de ouvir Fei dizer que armadilhas mágicas foram colocadas ao redor do pico da montanha leste, todos ficaram assustados, incluindo a princesa mais velha e Paris. Mas logo, algumas pessoas voltaram à razão. Impossível! Como você pode pagar por tantas armadilhas mágicas? Vocês são apenas um reino afiliado de nível 6. Nem na imaginação você poderia colocar armadilhas mágicas por aqui. Eu não acho que você pode comprar um item mágico mesmo se você vender todo o seu reino Chambord. Haha, sim. Você colocou armadilhas mágicas em torno do pico da montanha leste. Quem você está tentando assustar? Eu acho que ele é um pouco louco. Depois de ficar ferido tão severamente e sangrando tanto, este pequeno rei está prestes a morrer. Ele está perdendo a cabeça. Ele não sabe do que ele está falando. Os príncipes e emissários do reino Shanoi e Chata se divertiram zombando de Fei um após o outro. Eles estavam tentando agradar a Paris, mas eles também estavam tentando aumentar sua própria coragem. Eles estavam realmente assustados com as ações anteriores de Fei. Vocês são um monte de tolos. Se vocês não acreditam em mim, vocês podem ir experimentar vocês mesmos, Fei zombou. Estas armadilhas mágicas foram colocadas ao redor do pico da montanha leste depois que ele mudou para o modo assassino. Havia pelo menos 50 a 60 delas. Todas eram armadilhas mágicas de atributo fogo e relâmpago. Embora consumissem muito mana de Fei, eram relativamente fáceis de instalar, elas não custam nenhum material mágico precioso. Isso não seguia a compreensão das pessoas no continente Azero, mas nenhum deles sabia disso. Hahaha, vou tentar. Algumas pessoas são menos cautelosas. Era um guerreiro de uma estrela de atributo terra que falava.
Ele era o escudeiro do príncipe Laio do reino Shanui. Depois de obter a aprovação do príncipe, ele saiu e foi até a saída. Ele foi astuto, ele não escolheu a mesma direção que o pobre guarda que foi transformado em carvão vegetal. Ele se dirigiu em outra direção. Contudo, Voxes! Depois de alguns passos, uma nuvem de fogo ardente apareceu no chão. Ela engoliu esse guarda arrogante imediatamente. Depois de alguns gritos, ele se transformou em uma pilha de cinzas no fogo. Sua energia de guerreiro de uma estrela não o ajudou muito. Ele foi quase instantaneamente morto. A chama vermelha era muito diabólica, estava queimando como se pudesse incendiar o ar. Depois que o guarda virou cinzas, sua arma e armadura foram queimadas e se transformaram em um pote de ferro líquido e logo evaporaram. A temperatura da chama era tão alta que era definitivamente uma verdadeira chama mágica. Como pode isso existir? Porra, é realmente uma armadilha mágica de fogo. Oh, meu Deus, então tudo o que ele disse é verdade. Imediatamente, os príncipes que estavam rindo de Fei fecharam a boca. Eles olharam para a chama mágica como se fosse do inferno. Então, existem armadilhas mágicas. Este pequeno rei foi sincero. Todos pensavam. O príncipe Laio do reino Shanui ficou especialmente petrificado. Ele estava planejando testar a própria rota para provar que Fei estava errado. Felizmente para ele, ele de repente decidiu deixar seu guarda pessoal testá-la primeiro. Caso contrário, a pessoa que seria queimada e transformada em cinza seria ele. Fei zombou quando olhou ao redor. Sua expressão disse às pessoas do lado de Paris que ele não as via como ameaças. Paris já havia percebido algo a este ponto. Seus lindos olhos examinavam o chão, centímetro por centímetro, mas os olhos humanos não conseguiam detectar armadilhas mágicas. Ela nem conseguiu detectar nada com sua técnica especial de busca de energia. Essa era a característica assustadora das armadilhas mágicas antes de serem ativadas. As pessoas não conseguiam encontrá-las sem técnicas especiais. Paris acenou com a mão para o assassino de amarelo. O assassino que estava usando uma lâmina entendeu o sinal. Ele saltou enquanto ele balançava a lâmina. Um traço de energia de atributo água azul que tinha 6 ou 7 metros de comprimento deixou sua lâmina e voou para uma direção. Bun! Bun! Brau! Brau! Muitas armadilhas mágicas que ficavam a 5 ou 6 metros de distância foram desencadeadas quando o traço de energia passou por elas. Em um instante, nuvens de fogo queimado e traços de relâmpago surgiram do nada e começaram a dirigir-se ao assassino. O assassino usou sua energia de atributo de água e criou um escudo ao redor dele. No entanto, o poder do relâmpago e do fogo foi tão forte que o escudo feito a partir da energia do guerreiro de 4 estrelas quebrou. Ele ficou ferido e recuou desordenadamente. Neste ponto, todos no pico da montanha leste perceberam a situação em que estavam. Essa cena demonstrou claramente tudo o que o pequeno rei disse. Embora este rei tivesse um buraco ensanguentado em seu peito que dava para ver através, ele, de fato, colocou secretamente inúmeras armadilhas mágicas altamente prejudiciais ao redor do terreno. Com estas armadilhas, as pessoas que não estavam no ranking de 4 estrelas nunca poderiam sair daqui vivas. Muitas pessoas tinham um sentimento estranho se este pequeno rei não estivesse gravemente ferido. Ele se tornaria o único vencedor dessa gigantesca conspiração e luta. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Temos que capturá-lo primeiro. Ele deve ter salvado um caminho seguro para ele mesmo sair. O açougueiro Sandro, que anteriormente se disfarçou como Modric, rapidamente pensou em uma estratégia. Depois de ver que Fei estava ferido e estava com dificuldade em ficar em pé, ele sentiu que essa era a melhor oportunidade para ganhar mérito na frente de Paris. Ele imediatamente saiu correndo da multidão e mirou em Fei. A expressão de Paris mudou, mas ela não disse nada. Ela percebeu que não era mais capaz de compreender esse pequeno rei. Ela nunca se sentiu confusa e isso abalou sua vida. Antes de tomar decisões, ela estava disposta a deixar o açougueiro Sandro testar Fei novamente. O açougueiro Sandro foi rápido.
Ele era um guerreiro de 4 estrelas do atributo fogo. Enquanto ele corria até Fei, ele moveu suas mãos e a energia vermelha de fogo em suas mãos se transformou em um dragão de fogo que rugia. Ele voou até Fei com todo o seu poder e força. Fei inclinou o corpo para a direita e esquivou desse golpe letal. No momento seguinte, ele fez algo que quase levou Sandro ao colapso. Com um leve balanço de mão, uma garrafa de poção vermelha apareceu na palma de sua mão. Ele a bebeu e a lesão assustadora que foi causada pela garra de ferro se curou rapidamente. Foi tão rápido que a cura era visível para os olhos humanos. O dorso do músculo e da carne torcia-se e entrelaça-se, e o buraco no corpo de Fei fechou-se. Em apenas 10 segundos, as feridas no corpo de Fei se recuperaram completamente e ele voltou à sua condição máxima. O rosto do açougueiro Sandro ficou feio, como se ele fosse golpeado por um par de calçados sujos centenas de vezes. A única razão pela qual ele foi corajoso o suficiente para atacar Fei foi porque viu que Fei estava ferido. Quem poderia dizer que isso aconteceria? A cena de Fei decapitando o assassino de branco apareceu na mente de Sandro. O assassino de branco era muito mais forte que ele. O açougueiro estava aterrorizado. Ele ignorou sua honra e orgulho enquanto ele se virou e tentou escapar. No entanto, Fei nunca lhe daria a chance. Fei odiava esse cara que adorava fazer cosplay e esgueirar-se para atacar outras pessoas. Ele pisou e usou o assalto do bárbaro. Ele se transformou em uma sombra e perseguiu o açougueiro. Seus dedos agarraram o ombro de Sandro como um gancho de ferro. Ha ha ha, te enganei. Morra! Enquanto os dedos de Fei estavam prestes a tocar o ombro de Sandro, Sandro parou de fugir, virou-se e riu com orgulho. Seus punhos apontaram instantaneamente para a cabeça de Fei. Fei sentiu imediatamente o perigo. A energia em torno do punho tinha uma forte e firme pressão sobre ele. Parecia que esses dois punhos podiam destruir qualquer coisa em seu caminho. Este não era o poder que um guerreiro de 4 estrelas deveria ter. Haha, eu sabia. Como eu previ. Neste momento crítico, Fei de repente interrompeu sua perseguição. De alguma forma, a inércia desapareceu. Seu corpo congelou como se o tempo estivesse em pausa. Fei se esquivou facilmente do ataque furtivo planejado por Sandro. Ele então agarrou o braço do Sandro e puxou-o para si mesmo. A grande força fez Sandro perder o controle do seu corpo enquanto voava até Fei. Impossível! Como você pode? Ban! Antes que ele pudesse terminar, o punho esquerdo de Fei explodiu sua cabeça. O sangue vermelho e o cérebro branco voaram por toda parte. Daria a qualquer um que assistisse pesadelos. O açougueiro Sandro que feriu 2 guerreiros de primeira linha foi morto sem ter a chance de implorar por misericórdia. Fei se abaixou e pegou 2 anéis de prata do cadáver de Sandro. Ele descobriu há muito tempo que o açougueiro tinha uma arma misteriosa que era como um item mágico. Esta arma poderia aumentar a condensação da energia do guerreiro e aumentar instantaneamente o dano de um ataque. Era a melhor arma para ataques furtivos. Foi por causa desses 2 anéis de prata que o açougueiro pode ferir tanto a menina de vestido roxo quanto Arshavin, o deus da guerra de Zenith. Caso contrário, ele nunca poderia ferir nenhum deles, mesmo que ele atacasse furtivamente. Depois de deixar o cadáver de Sandro, o sorriso do tipo demoníaco apareceu no rosto de Fei pela terceira vez. Ah, outro. Estou me sentindo ainda melhor. As pessoas do lado de Paris estavam ficando loucas. Se fingir de fraco. Esta foi a própria definição de fingir ser fraco. Quem poderia ter pensado que este pequeno rei tinha essa misteriosa poção de cura que poderia acelerar a recuperação rapidamente? Eles não esperavam que um guerreiro de alta classificação de estrela do seu lado iria morrer sob os pés de Fei novamente. Sob o sol dourado da manhã, o pico da montanha leste se transformou em outra coisa. 4 cadáveres sem cabeça ao redor de Fei, Eshin, o Coxa, o assassino de branco, e Sandro. Todos sentiram que estavam tendo um pesadelo louco. O que está acontecendo?
Como esse pequeno rei pode matar 3 guerreiros de rank 4 estrelas e um guerreiro 5 estrelas com facilidade? O deus da guerra está brincando com a gente. Se isso é um pesadelo, me deixe ver o fim desse pesadelo logo. Eles pensaram. Retire estas armadilhas mágicas, e eu não vou manter você como responsável por tudo o que você fez. Paris intensificou. O sorriso já não era visível no rosto da beldade. Sua expressão fria era atraente em sua própria maneira. Ela olhou para Fei e suspirou involuntariamente. Você ganhou. Você é o vencedor hoje. Eu nunca teria pensado que a competição de morte entre Tanasha e eu terminaria assim. Cada uma de nós colocou tanto esforço nisso e ainda não posso acreditar que você é o vencedor final. No entanto, tenho certeza de que você entende a situação atual. Exceto pelos 2 guerreiros de 4 estrelas e eu, também há outro guerreiro de 5 estrelas. Mesmo se você tiver muitas armadilhas mágicas instaladas, o máximo que você pode ganhar é que ambos os lados estão gravemente feridos. Você também pode não sair daqui vivo. Só Paris sabia o quão infeliz ela estava quando disse isso. Havia os 2 assassinos que usavam lâminas amarelas, ambos eram 2 guerreiros de 4 estrelas. O assassino que usava a espada era um guerreiro de 5 estrelas. A própria Paris também era uma guerreira de 4 estrelas. Da sua perspectiva, eles ainda tinham uma chance, mesmo que tivesse que lutar com Fei de frente. O pior que aconteceria seria perder mais da metade do seu pessoal. Mas ela também sabia que a situação estava fora de seu controle. A situação era estranha desde o início. Este pequeno rei a tinha surpreendido várias vezes na última hora. O que mais preocupava era que a princesa mais velha ainda não tinha mostrado o seu trunfo. Portanto, Paris decidiu fazer um acordo. O rei arrogante estava tirando lentamente seus trunfos, mas ela não tinha mais cartas na manga. Contudo, haha, vovó, você está finalmente desistindo. Fei sorriu para a beldade na frente dele. Ele pensou seriamente por um momento e respondeu enquanto ele esfregava a cabeça. Eu tenho que falar com a minha esposa primeiro. Em seguida, ele fez algo que realmente quebrou o último fio mental que estava mantendo as pessoas da Montanha Leste juntos. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de Hail the King capítulo 126. Testemunhando o milagre. Bill. Fei colocou os dedos em sua boca e assobiou alto. O assobio viajou com o vento da manhã. Então. Uf! 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 Em resposta a este apito, uma série de latidos nítidos soou sob o pico. Era estranho, porém familiar. Enquanto a multidão estava confusa, um cão negro que era tão grande que sua mãe provavelmente não conseguiria nem reconhecê-lo apareceu no pico da montanha leste. Claro, a aparência deste cão não era surpreendente, mas uma garota semelhante a uma flor estava andando nas costas desse cachorro e sorrindo para Fei. Era Angela, noiva do pequeno rei. Todos no pico da montanha leste ficaram chocados e não conseguiram afastar os olhos da linda garota que sorria para Fei como um anjo. Fei, por outro lado, estava rindo loucamente como um retardado. O sol dourado iluminou o corpo de Angela, e a multidão sentiu que seus queijos estivessem mais baixos do que nunca, como se fossem enganados por uma criança do jardim de infância. Eles não podiam mais ver tudo de uma perspectiva normal. O que está acontecendo? Como isso é possível? Embora tenha sido caótico durante a luta que aconteceu mais cedo, a maioria das pessoas viu essa menina valente se suicidar quando era controlada por Paris, apenas para permitir que seu amante tomasse a decisão certa. Muitas pessoas foram movidas por essa cena, até mesmo a Paris de sangue frio foi tocada, e ela devolveu graciosamente o cadáver de Angela de volta ao pequeno rei. O pequeno rei ficou furioso, e até matou muitos guerreiros estrelas do lado de Paris por vingança. Mas como eles poderiam explicar a situação atual? O que estava acontecendo?
Por que essa garota que deveria ter morrido, estava agora saudável e viva e andando com esse cachorro? Paris foi a pessoa que ficou mais surpresa ao ver isso. Ela pensou que tinha visto muitas conspirações e armadilhas e truques depois de trabalhar para Domingues por muitos anos, sentiu que não ficaria mais surpresa com nenhum truque, mas assim que Angela apareceu viva e saudável, houve um choque não disfarçado em seu rosto. Como pode ser? Pensou. Ela lembrou claramente que sentiu que o coração da menina parou de bater. Esse tipo de sinal biológico de morte não poderia ser forjado ou falsificado. Mas porque a garota reapareceu na frente dela viva e bem. Sob os olhares estúpidos da multidão, o grande cão negro agiu elegantemente. O cachorro começou sua passagem e caminhou em um padrão estranho antes de chegar à frente de Fei. Então, ele colocou um sorriso agradável, quando curvou os joelhos e se ajoelhou na frente de Fei. Angela pegou duas grandes sacolas de água e pulou do cachorro preto imediatamente. Alexander, aqui está o que você queria. Como estão Emma e o tio Lampard? Angela não estava acostumada com esta cena, o sangue fluía em todos os lugares, membros e órgãos internos divididos, além disso, os olhares de homens feridos e quase nus. Ela estava aborrecida. Depois de entregar as duas sacolas de água para Fei, ela se escondeu atrás dele. No entanto, essa menina pura e linda imediatamente se lembrou de algo. Ela cuidadosamente tirou um terno azul céu e segurou-o para Fei com um rubor no rosto. Alexander. Encontrei algumas roupas para você quando eu estava no reino com Black. Suas roupas estão esfarrapadas. Ah, Angela, você é tão prestativa. Fei queria fazer com que algumas pessoas ficassem aflitas, então ele intencionalmente segurou as mãos suaves e brancas de Angela e esfregou levemente enquanto olhava para Paris a provocando. O que diabos? A multidão no pico da montanha leste sentiu como se eles estivessem passeando. Olhem um momento. O que diabos? Nesta situação séria, como esses dois podem encontrar tempo livre para abraçar e falar sobre o seu romance? Sejam mais sérios. Estamos falando sobre matar pessoas aqui. Quase todos pensavam em juntos. O traje azul original de Fei já havia se transformado em um traje, estilo mendigo, devido ao desgaste durante a batalha. Ele estava pendurado sobre seu corpo tira por tira, pendurado pelos fios. Seus mamilos e corpo estavam completamente expostos. Sem pensar nisso, Fei arrancou as roupas do corpo, e seus músculos fortes foram completamente expostos. O corpo magro, músculos fortes e sua figura alta foram tingidos de uma cor dourada pelo sol. Seu corpo perfeitamente proporcional, o sangue em seu rosto e seus cabelos, a espada gotejando sangue. Neste momento, Fei parecia magnífico. Ele parecia um deus de guerra invencível. As pessoas que estavam olhando com desdém para Fei sentiram-se inferiores neste momento. Tanto a princesa mais velha quanto Paris apertaram os olhos, ninguém sabia o que estavam pensando neste momento. Quanto a Angela, que era apaixonada por Fei, ela não escondeu o amor em seus olhos. Neste rio de amor, ela já havia mergulhado fundo a partir do penhasco. Fei entregou o velho traje para Angela e disse: mantenha-o para mim. Eu vou usá-lo mais tarde. Quando ele disse isso, ele afagou o cachorro preto cuja cauda estava mexendo como um moinho de vento. Essa besta era tão inteligente que imediatamente entendeu Fei. Saltou e começou sua passagem com um padrão estranho. Era óbvio que se esquivava das armadilhas mágicas invisíveis no chão. Logo, ele trouxe de volta o cadáver de Lampard, Drogba e Emma na frente de Fei. A multidão ficou perplexa. Eles não sabiam que truque este pequeno rei iria fazer. Talvez algumas pessoas já adivinhassem, mas não podiam acreditar. Somente Paris e a princesa mais velha olharam com atenção para o cachorro preto. Elas memorizaram cada passo e o caminho seguro ao redor do pico. Durante todo o processo, as pessoas de ambos os lados permaneceram caladas. As pessoas minimizaram o barulho que faziam e olharam o rei cuidadosamente. Elas sabiam que qualquer ação que o rei fizesse afetaria suas chances de sobrevivência.
Neste ponto, mesmo a pessoa mais idiota sabia que o controle da situação havia mudado de Paris e da princesa mais velha para este pequeno rei, ignorado pela maioria no início do dia. Você vão testemunhar um milagre. Ha ha ha. Fei riu enquanto seus dentes brancos como pérolas eram visíveis para todos. Ele não conseguiu manter uma cara seria. Não havia nenhuma maneira de ele ficar discreto mais. Ele era o fator decisivo nesta luta, e tudo estava sob seu controle, porque ele continuaria discreto. O rei olhou para a multidão de forma provocativa, especialmente em direção a Paris. Depois disso, ele abriu as bolsas de água e derramou a água sobre o rosto dos cadáveres. As pessoas que adivinharam o que estava prestes a acontecer e já gritavam de surpresa. Paris franziu a testa com força, sentiu-se impotente, um tipo estranho de impotência. Ela não sabia se deveria rir ou chorar. Naturalmente. Tosse! 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 Lampard, que estava coberto de sangue, tossiu e se levantou enquanto ele limpava a água do seu rosto. Sua reação não parecia que ele tinha sido revivido da morte, não houve hesitação ou confusão. Ele tirou sua longa espada negra, usou sua energia para secar suas roupas e ficou de pé atrás de Fei enquanto olhava ao redor do pico da montanha leste. A reação fria de Lampard provou a suposição na mente de todos. Tudo estava planejado. Splash! Splash! A água continuou a cair. No entanto, o som nítido de água deu às pessoas no pico um arrepio. Isso foi porque um momento depois, todos os cadáveres abriram os olhos. Entre eles, um homem de cabelos negros esfregou a bunda e disse: Ah, caramba! Essas rochas são duras. Meus ossos estão prestes a quebrar. É tão cansativo apenas ficar deitado neste terreno. Vendo os guardas do pequeno rei limpando o sangue de seus rostos e seus corpos e mostrando seus rostos e armaduras ilesos, a multidão ficou em silêncio. Esses caras não estavam mortos. Esses caras sem honra não ficaram feridos. Todas as feridas terríveis e sangue foram pintados em sua armadura e no rosto usando o sangue dos cadáveres reais. Alguém atrás de Paris finalmente não conseguiu entender a realidade. Depois de ver isso, ficou louco. Seus olhos perderam o foco enquanto babava. Ele só disse uma palavra. Impossível, impossível. Impossível. A princesa mais velha suspirou e baixou a cabeça. Arshavin, deus da guerra de Zenith, e a menina de vestido púrpura que estavam meditando para acelerar sua recuperação também ficaram profundamente chocadas. A energia que os cercava flutuava vigorosamente e eles quase perderam o controle disso. Se eles perderem o controle, sua energia poderia explodir e matá-los. Os olhos de Paris estavam quase colados no rosto de Fei, e seus olhos elegantes se abriram ao máximo. Parecia que ela estava olhando para o amante que ela não via há anos. A expressão inimaginável em seu rosto era tão quente que poderia derreter ferro completamente. Mesmo o assassino que usava a espada ficou em silêncio o tempo todo, agarrando-se firmemente no punho da espada, seus dedos ficaram brancos. Esta deve ser uma das cenas mais irônicas que eles tinham experimentado na vida deles. Anterior próximo. Comentário.